Uma alegria grande poder estar novamente aqui com vocês para essa troca de energias à luz do Evangelho do Cristo, a fim de que possamos, assim, renovar nossas forças para darmos continuidade à nossa viagem nesse caminho da evolução em nosso querido planeta Terra. Hoje, o nosso Evangelho no Lar, vamos fazer uma reflexão em torno de um texto do qual eu gosto muito, que é o Cego de Jericó. E, para tanto, vamos fazer uma prece inicialmente, buscando sintonizar mais ainda com a espiritualidade amiga que está sempre conosco, amparando-nos, abençoando-nos, onde quer que nós estejamos. Aqueles que desejarem colocar sua garrafinha, seu copo de água para ser fluidificado durante esses minutos em que evocamos a presença do Mestre em nossas vidas. Vamos orar. Senhor Jesus, disseste que onde 2 ou mais pessoas se reunissem em teu nome, aí estarias presente. Por isso, guardamos conosco a certeza inabalável da tua presença entre nós. Abençoando esse momento de reflexão, de permutas, e permite-nos, Senhor, rogar-te que nos abençoes, nos envolvas no manto da sua paz, favorecendo-nos com a saúde, com a tranquilidade, e que os benfeitores espirituais possam encontrar em nós receptividade para que eles possam atuar em nosso benefício, oferecendo-nos um passe espiritual, inspirações, favorecendo-nos a certeza no que diz respeito às escolhas a que a vida nos leva, para que possamos escolher sempre o melhor caminho que nos conduza a Ti. Fica conosco, abençoa-nos e dai-nos a Tua paz. Então, esse texto se encontra em Mateus, em Lucas e no evangelista Marcos. E nós vamos trabalhar com o texto de Marcos, porque ele tem um pequeno detalhe que os outros dois não têm, o Mateus e o Lucas. Eles falam, Mateus e Lucas, de que, na verdade, eram 2 cegos e não apenas um cego. O que faz, de uma certa forma, ter um certo sentido, porque, àquele tempo, os cegos, inclusive, andavam em dupla, como se fosse, com isso, uma maneira de um auxiliar ao outro pelas estradas que eles percorriam. Mas isso não é de tanta importância aqui. O que é mais importante é que, nesse caso de Jericó, porque houve cura de outros tipos de cegueiras com outros personagens em outros momentos do Evangelho. E, nesse caso de Jericó, o que chama atenção é a postura do cego diante de Jesus. E que é isto que nós nos propomos aqui analisar juntos, para a gente refletir e encontrar possíveis respostas para algumas perguntas, sempre dentro daquele objetivo de buscarmos extrair o espírito da letra, quando nos propomos a esse tipo de análise, onde não podemos permanecer tão somente numa análise puramente literal. E aí, o evangelista Marcos vai dizer assim: dirigem-se a Jericó. Saindo de Jericó, ele, os seus discípulos e uma considerável turba, uma multidão. Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. E aqui já temos vários motivos para reflexões. E aí fica o questionamento: ele estava entrando ou saindo de Jericó?
E para alguns, né, a Jericó, que é uma cidade muito antiga, é uma das mais antigas da Bíblia, que tem mais de 10 mil anos de existência, já passou por altos e baixos. E naquele momento em que Jesus ali se encontrava, é como se houvesse duas Jericós, uma antiga e uma que havia sido reconstruída principalmente pelo rei Herodes. E era uma cidade considerada de um bom clima, onde justamente se podia observar verdadeiros casarões, nos termos de hoje, como se fossem verdadeiras mansões, para onde as pessoas de posse podiam ir para descansar, para o lazer, para o prazer, e assim por diante. Por outro lado, também era uma localidade onde se buscava uma vida mais hedonista, mais voltada para as questões materialistas da vida, inclusive o próprio prazer dentro da existência, em todos os sentidos se falando. E é interessante essa citação aqui de Jericó, na cura do cego, que lá se encontrava, porque nós vamos ver ela também participando de um outro momento na vida de Jesus, quando ele conta aquela parábola do bom samaritano, onde um levita, um sacerdote, descia de Jerusalém para Jericó. E aqui há um simbolismo muito bonito, muito legal, que é o seguinte: Jerusalém simbolizando aqui a cidade da paz, né, onde se encontrava o maior templo da época, onde para lá corriam milhares e milhares de pessoas todos os anos, simboliza, então, que ela estava numa posição mais elevada. Portanto, aqui tem a ver com a questão da espiritualidade, ou da materialidade, da vida, e assim por diante. Então, aqueles dois homens desciam para Jericó, o que nos leva a deduzir que Jericó simbolizava aqui na parábola uma baixada no que diz respeito do processo evolutivo, vamos colocar dessa forma. Porque na parábola, quando faz referência ao bom samaritano, não diz se ele estava descendo ou subindo, que ele estava a caminho. Então, a gente deduz que ele estava a caminho com relação à subida pelo ato que ele se propõe a realizar. Né? Então, é interessante porque Bartimeu, nos outros dois evangelistas, ele não é nominado, o cego não é identificado, e aqui em Marcos é. Bartimeu, que era filho de Timeu, que era um cego pedinte, o Bartimeu. E se encontrava justamente ali, né, na saída da cidade. E aí a gente se pergunta, mas por que na saída e não na entrada? Simboliza que ele estava saindo justamente daquilo que a cidade de Jericó lhe oferecia. É como se ele estivesse numa movimentação para uma subida, né? Para um erguimento de ordem espiritual, pensamos assim. E aí é interessante porque Jesus, juntamente com os discípulos e uma multidão que estava sempre acompanhando ele, né, dirige-se a Jericó e depois sai de Jericó. E é justamente na saída de Jericó que está sentado à beira do caminho. E aí é interessante, chama-nos a atenção, a postura do cego de Jericó. Na saída da cidade, à beira do caminho, mas sentado. Como se estivesse ali estagnado, paralisado, sem saber se ia para frente ou se iria para trás, o que fazer. E é interessante quando a gente traz isso para a nossa vida atual, quantas vezes nós nos assemelhamos a Bartimeu e nós estamos sentados à beira do caminho. Não recuamos, mas também não avançamos, estacionamos, e às vezes sem saber propriamente o que fazer, para onde ir e assim por diante. Então, os vários estados emocionais e até mesmo físicos, de ordem material, de ordem mental, podem nos levar a essa postura de estarmos sentados à beira do caminho. E aí, dando continuidade à passagem, Marcos vai dizer assim:
Ao ouvir que era Jesus o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais uma vez, desperta-nos a curiosidade, a atenção, porque ele, ao ouvir que era Jesus o Nazareno, né, começa a gritar. E é interessante porque ele então sabia, de alguma forma, de quem se tratava esse Jesus, que já estivera ali em outras oportunidades. E aí ele não soube aproveitar a oportunidade quando ele estivera lá de outras vezes. Mas aquele era o momento dele, conforme vamos perceber na narrativa. E ao se dar conta que se tratava de Jesus, porque ele vê aquela agitação, aquele alvoroço, e certamente pergunta de quem se tratava, o que estava acontecendo. E aí lhe informam, né, que se tratava de Jesus, que era muito conhecido na região pelos seus ditos e pelos seus feitos. E ele aí começa a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritava bem alto. E aí vem a postura daqueles que o acompanhavam, e certamente até os próprios discípulos, quando o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É como se ele reconhecesse que aquele era o momento decisivo da vida dele e que ele não poderia deixar passar. Então, apesar da repreensão, da dificuldade de vencer a multidão, ele continua gritando. E essa multidão, aqui além do sentido literal, né, que é aquela dos companheiros que estavam ali ao redor de Jesus, impedir que ele se aproximasse para incomodar o mestre, podemos pensar também que são as multidões das imperfeições que todos nós trazemos conosco. Porque quando nós nos resolvemos a dar esse grito pela busca da misericórdia divina, essa multidão dos vícios, dos defeitos, tenta nos arrastar de volta para o estado em que nós estávamos, sentados à beira do caminho. E ele como que resiste a essa multidão, gritando pelo auxílio divino. É quando, então, diz o evangelista, Jesus parando disse: chamai-o. Jesus percebe a movimentação. E nada na vida de Jesus era por mero acaso. Ele sempre estava onde queria estar, ele sempre promovia o encontro com quem desejava encontrar, como aconteceu com a mulher no poço de Jacó, a mulher samaritana, a mulher do poço de Jacó, né? Onde ele estava ali, sozinho, como se estivesse aguardando a visita dela para pegar água e poder estabelecer o diálogo que renovaria toda a vida daquela alma. Então Jesus chamai-o, e chamam o cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te, ele te chama. E aqui é interessante como essa mesma multidão que ainda há pouco impedia está a auxiliar Jesus. E é interessante aqui observar que Jesus sempre buscava o auxílio daqueles que estavam no entorno, como ocorre, por exemplo, na ressurreição de Lázaro, onde ele vai convocar a multidão presente para poder ajudá-lo na ressurreição de Lázaro. E assim ele faz aqui. Porque eu fico me perguntando assim, por que ele, que enxergava e tudo mais, deveria saber que se tratava de uma pessoa cega, não vai até ele e pede que tragam ele até a sua presença, simbolizando aqueles outros momentos em que ele vai dizer: levanta-te e segue-me. Olha, todos vós que estáis aflitos, vinde a mim que eu vos aliviarei. Como se implicasse numa movimentação de ir até ele, e não ele ir até aquele que necessitava. É como se ele estava sempre presente, mas é preciso que o outro indivíduo faça essa movimentação para ir-lhe ao encontro. E ele se aproveita da situação para nos deixar essa lição,
onde convoca os circunstantes para ajudá-lo no processo também da cura do cego de Jericó. E olha as expressões usadas por eles, né? E chama o cego dizendo-lhe: anima-te, ergue-te, ele te chama. Estava sentado à beira do caminho, precisa erguer-se para fazer uma movimentação. Precisa levantar-se para poder seguir. Precisa erguer-se para ir ao encontro de Jesus. Assim como houve com Lázaro, que estava lá no túmulo, e que ao ouvir a voz de comando de Jesus, Lázaro, vem para fora. E ele vem, atendendo àquele convite incisivo do mestre. Ele te chama. Muito bem. E aí a gente vê a postura agora do cego, quando recebe essa senha, vamos colocar dessa maneira, ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. E aqui eles carregavam um manto para se proteger das intempéries e tal. E há um simbolismo nisso. Todos nós aprendemos no Espiritismo, somos espíritos imortais que já tivemos milhares e milhares de reencarnações. E durante essas milhares de reencarnações, nós vamos construindo um grosso manto que nos acompanha onde quer que nós estejamos. E para podermos, às vezes, fazermos essa movimentação como cego, de nos levantarmos para ir ao encontro dele, precisamos deixar cair essa capa pesada para trás, que nos impede a possibilidade da movimentação de forma mais ágil. É por isso que ele levanta de um salto, larga a capa e vai ao encontro de Jesus. E nessa capa poderíamos encontrar aí simbolizada a presença da preguiça, da inércia, da reclamação, da insensatez, tudo o que quisermos colocar nela e que nos impede de ir ao encontro do divino amigo para estabelecer aquele diálogo que vai ser, então, luz para toda a vida. Portanto, chamando o cego, dizendo-lhe, anima-te, ergue-te, ele te chama, ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. É como hoje, Jesus está no entorno. Precisamos, como cego, questionar o que se passa. É Jesus que está aqui. Para que nós possamos ter essa atitude de nos levantarmos da beira do caminho para ir-lhe ao encontro, deixando para trás o manto do desespero, o manto da tristeza, da agonia, da reclamação, para fazermos essa movimentação em direção da luz. É preciso que haja, em algum momento, essa movimentação da nossa parte, porque aqueles que estão em torno de nós nos auxiliam. Quantas vezes nós estamos assim, e alguém chega e diz, olha, anima-te, isso vai passar, ergue-te, Jesus te chama, vamos lá para o centro para assistir uma palestra, para tomar um passe, para fazer um tratamento. Por isso, às vezes, nós podemos ser aqui dentro desse caso citado por Marcos, poderemos ser a multidão, poderemos ser, em outros momentos, o cego de Jericó, e que vai, então, ao encontro de Jesus. Em resposta a ele, Jesus, então, lhe disse, que queres que eu te faça? Olha, essa pergunta diz Hannah Rolf, que é uma psicanalista alemã, no livro Jesus Psicoterapeuta, que é a pergunta que, na atualidade, os terapeutas fazem aos seus pacientes. O que você quer que eu faça? O que você quer de mim? Porque não tem varinha mágica para resolver o problema do outro. Então, o outro precisa dizer e revelar o que deseja de fato. Mas não é aquele querer da boca para fora, é aquilo que vem lá de dentro, do fundo do coração, seu desejo real. Por isso, Jesus, sabendo que todos aqueles que o buscavam precisavam dessa interrogação,
ele questiona: o que queres que eu te faça? E aí é interessante a sabedoria do cego na resposta, porque esse vai lhe dizer: eu volte a ver. E aí eu penso assim, que ele certamente já enxergava, diferente daquele outro cego de nascença que Jesus curou, que sempre foi cego. Este aqui dá a entender, pela resposta, que em algum momento ele enxergava, que eu volte a ver. E a gente aprende que normalmente nós caímos na vala do sofrimento, das aflições regeneradoras, mediante a atuação da lei de causa e efeito, quando nós transgredimos as soberanas leis da vida, quando nós nos afastamos dela, quando nós deixamos de vê-las atuando em nossa vida. Então, que eu volte a enxergar, que eu volte a ver, para que assim eu possa perceber o caminho certo por onde devem trilhar os meus pés. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E o evangelista conclui dizendo: e imediatamente ele voltou a ver e o seguia pelo caminho. Não mais sentado à beira do caminho, mas em movimento, seguindo aonde quer que ele fosse. Essa, portanto, é a proposta da mensagem que a cura do cego de Jericó nos traz. Quando nós estabelecemos por nossa vez esse encontro com Jesus, hoje, através da ajuda da doutrina espírita em nossas vidas, é como se nós fôssemos esse cego Bartimeu, que em algum momento grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém vem e nos auxilia para que nós possamos nos aproximar desse Cristo e possamos então ouvir dele a sábia pergunta: o que queres de mim? E nós, por nossa vez, termos a sabedoria de saber pedir o que nós queremos, voltar a ver, para que nós possamos caminhar assim com real segurança. Lembremos-nos de que todos nós podemos estar nessa posição em algum momento da nossa vida, como o cego Bartimeu, ou já estivemos. Cabendo-nos, portanto, hoje, se nós já estamos no caminho com Cristo e já compomos aquela multidão que o acompanha onde quer que ele vá, possamos servir de instrumentos para dizermos ao outro: anima-te, ergue-te, Jesus te chama. Se não, se estamos ainda sentados à beira do caminho, para que outros que já passaram por essa fase nos diga, por sua vez: anima-te, ergue-te, Jesus te chama. E nós irmos ao encontro dele, largando para trás todo o peso do desânimo que nós trazemos conosco, entendendo que é uma oportunidade nova que surge em nossas vidas para que nós possamos retomar o caminho de onde nós paramos. Essas as reflexões que queríamos trazer na tarde de hoje, nessa prática do culto evangélico no lar. Vamos orar. Divino amigo, agradecidos pela oportunidade que nos dás deste encontro feliz contigo. Nós que, em outros tempos, em outros momentos, envolvidos na cegueira total e sentados à beira do caminho, aguardávamos a tua passagem, a tua vinda. Hoje, percebemos pela movimentação em volta que estás no ambiente e ajuda-nos a prosseguir caminhando contigo, ou nos empenharmos em nos levantarmos para ir-lhe ao encontro. Favorece-nos, Senhor, com a tua paz. Abençoa os nossos lares, nossos familiares, e dai-nos a força necessária para que possamos enfrentar todas as dificuldades que o caminho
nos oferece. Fica conosco e dai-nos a tua paz. Muito obrigado pelo carinho e a atenção e até a próxima oportunidade. Muita paz para todos.